Pessoal, vamos dar início aí à nossa terceira aula. Vocês estão vendo a minha tela? Alô, pessoal, está me ouvindo? Agora sim, sim. Sim, Tá, sim. ok. Antes da gente entrar no tema da aula de hoje, eu vou dar uma olhada aqui nas análises, né, que foram mandadas lá no grupo. Vou fazer aqui algumas correções, algumas dicas, e depois a gente entra para o tema da aula de hoje, tá bom? Quem tiver alguma dúvida referente às aulas passadas, esse é o momento para a gente estar tirando. Então, aqui na primeira operação, na primeira marcação que mandaram lá no grupo, a gente tem aqui os alvos e algumas marcações de indução. Só que, como a gente ainda não teve a aula de padrões, alguns alunos estão fazendo marcações onde existe um comando. Tá? O comando vai ser um assunto da aula de hoje que a gente vai ver que ele anula a liquidez. Então, dentro dessas marcações aqui, essa daqui ela não existe, tá? Que nós tivemos uma máxima de vela de alta, só que o candle que está logo após essa velinha de alta aqui, ele colocou para a gente um comando. Então, o que seria um comando? Uma vela que ela não deixa, né, um pavio de reversão, somente de retração, no caso, o padrão de baixa, e quando for um padrão de alta, a vela nasce, ganha força e deixa um pavio também de retração e não reversão. Então, nesse caso aqui, nós tivemos essa vela que anulou a liquidez do candle anterior, né? Eu já tinha mandado ali a explicação no grupo, mas às vezes alguém não vê, né? Então, achei interessante trazer aqui para a aula para a gente poder discutir. Então, essa marcação aqui, ela não existe, nós não íamos o quê? Fazer uma operação projetando o preço a fim de buscar essa liquidez que estaria, né, atuando como uma indução. Mais adiante, a gente tem aqui um topinho, né, aconteceu uma reversão. Essa liquidez como indução, ela é válida, lembrando que chamamos de indução porque ela está no meio do gráfico. E essa que está mais acima, ela também foi válida, tá? A gente tem que tomar cuidado para não confundir os padrões. O que seria essa velhinha que formou ali, ó? Negação dupla força e o comando é o contrário dessa vela. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes para não anular a liquidez onde não tem, confundindo aí com o padrão de continuidade. Então, aqui está ok, aqui está ok, aqui não. E na extremidade, né, que saiu um ícone na frente, não está dando para a gente enxergar, mas caso essa vela não tenha formado um comando e aqui tinha, de fato, uma máxima de vela de alta, aqui seria o nosso alvo para a gente estar projetando o preço, tá? Mais um comando aqui, anulando essa liquidez, então a gente ia projetar somente aqui nessa zona, onde ela está uma região extrema, né, que a gente chama como zona principal, então vamos considerar ali o nosso alvo, onde o preço tende a buscar. Já nessa análise, a marcação também está correta, tivemos até aqui ó, uma transferência, alinhamento de máximos, ou seja, na mesma taxa de preço, que é o seguinte, tende a reverter, mas aqui acho que o foco era só a marcação, né? Então, nós tínhamos aqui uma liquidez de alta a ser buscada, né, no caso de compra, só que essa entrada aqui, ó, ela foi muito arriscada. Se a gente for analisar as velas anteriores, a gente teve aqui esse candle que deixou um grande pavio de retração. Esse pavio demonstra para a gente uma fraqueza do movimento, por quê? Ele tem o mesmo tamanho do corpo da vela, ou seja, demonstrou aqui uma força bem expressiva de baixa. Candle seguinte respeitou? Sim, mas foi uma entrada arriscada, porque dentro do nosso operacional, a gente precisa de velas que estejam demonstrando força. Nós conseguimos enxergar força através de candles aumentando de tamanho, fazendo a renovação das massas das velas anteriores. O que não aconteceu aqui. Tá? As velas não estão aumentando de tamanho, pelo contrário, diminuindo e deixou muito pavio de retração. Então, nesse caso, eu não pegaria aqui uma entrada acreditando nessa captura de liquidez. O candle é o seguinte, seria uma boa oportunidade? Também não. Por quê? Não renovou a máxima. Então, tem operações que aparentemente parecem ser boas oportunidades, mas são entradas arriscadas. Vai respeitar? Às vezes vai respeitar, mas na maioria das vezes não. Né? Então, vamos supor que você está operando a sua última mão de soldos para você bater a sua meta, você não pode, de forma alguma, pegar uma análise desse tipo. Tá? Então, sempre busque confluências e leve em consideração todos aqueles itens que a gente viu nas aulas anteriores. Essa aula de hoje a gente já vai aprender também mais alguns pontos, né, para a gente colocar no operacional e aprimorar ainda mais as entradas.
mas pelo que eu já passei para vocês, já dá para a gente fazer análises bem assertivas aí, tá? Então, aqui não seria válido, a marcação está certa, mas a análise em si eu não pegaria. Professora, foi eu que fiz, é o Thiago. Oi, Eu Tiago. realmente não me atentei a esse detalhe aí do pavio. Eu só levei em consideração Hum, duas velas anteriores aí, a verde, que ela foi bem expressiva. essa Aí aqui? depois veio a de baixo e reverteu. Isso, a Aham. próxima. Aí depois a próxima que nasceu, aí subiu um pouco e desceu, mas eu não me atentei realmente nesse pavio que ela deixou. Que eu só Uhum. levei em consideração as duas anteriores que você marcou aí. Tá, então E já realmente corrige é um para a detalhe, né? próxima. É um detalhe. E outro ponto, aqui não tem por que pegar de abertura. A gente vai ver que a gente só pega Aham, de abertura quando a gente tem combinação de padrões perfeitos, né? Então, aqui, a entrada, mesmo que seja arriscada, no mínimo tem que esperar um pulo de vela de 50%. Porém, esse pulo de vela nesse corpinho pequeno aqui para mim não estaria legal, né, em relação ao tamanho do corpo da vela. Mas o nosso ponto de entrada, o nosso gatilho sempre vai ser em regiões de 50%, né? O assunto da aula de hoje vai ser movimentação de vela. Você vai ver que existem pontos específicos onde o preço tem de ajustar para isso a gente fazer a nossa entrada, tá? beleza. Mas aí continua estudando, aplicando e mandando lá no grupo que eu vou corrigir com vocês, tá? Ok. E aqui nessa última análise, nós tivemos aqui uma liquidez de venda mínima de vela vermelha. Aqui a gente tem um extremo, que seria uma captura de liquidez no caso de compra, né, onde não houve o retorno do preço. E aqui, ó, o preço faz um rompimento de uma zona intermediária. A gente consegue ver claramente aqui que existem fundos alinhados entre as extremidades, ou seja, a gente está numa região onde o preço vem se movimentando de forma lateral entre os extremos, então a gente chama de zona intermediária, e a gente sabe que em zonas intermediárias a gente não vai trabalhar ali operações de reversão, né? A gente sabe que a chance de romper é muito grande, e foi o que o preço fez. Fez um rompimento um candle bem expressivo, entrada de abertura aqui, a fim de capturar essa zona. Olha o que o preço fez. Ele ultrapassou a mínima dessa vela, eu não consigo identificar se havia uma liquidez aqui atrás, e fez uma retração. Essa retração aqui é característica de um padrão que a gente vai ver no aula de hoje, né, que é a distorção. E eu vou explicar para vocês quando que a distorção ela tem uma confluência para a gente entrar na análise e quando uma distorção seria arriscada. Então, aqui a gente teria duas interpretações. Fluxo, acreditando na continuidade do movimento a fim de capturar essa liquidez, e aqui também formou uma região de retração nos 50%, que seria arriscado. Eu vou explicar nessa aula por que seria arriscado, tá? Não vou antecipar o assunto para não misturar a mente de vocês. Mas entrada válida a fim de capturar a liquidez e marcação correta, tá? Pessoal, alguma dúvida das aulas passadas antes da gente entrar no tema de hoje? Eu estou de olho no chat, tá? Quem tiver sem microfone pode mandar no chat também. Eu tenho uma dúvida. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Só fala o nome porque eu não consigo ver aqui. É Rosicleide. Tudo bem, pode falar, Zicleide. Então, eu fiquei numa dúvida assim, quando tem no caso, se tiver no topo uma proteção de venda, Hum, é, é uma proteção de venda, eu não posso, tipo assim, se fazer todos aqueles gatilhos, ou não sei se não é nesse caso, é, eu assisti às aulas, né? E aí, por exemplo, se tem uma proteção de venda no topo, aí chega, só que eu tenho que olhar abaixo se tem, no caso, liquidez de venda para poder ser capturado, é isso? Por exemplo, fez uma pernada só com vela verde. Aí chegou aí em cima, tem uma proteção de venda. Eu tenho que olhar se nessa pernada aqui que subiu para depois o preço voltar, teria que ter uma liquidez de venda para poder fazer essa entrada? olha só, a gente Eu... sempre faz as nossas entradas baseadas em alvos. Preço, movimento, que é capturando liquidez, certo? Uhum, Quando ele chega aqui e trava nessa região, a nossa leitura seria de venda, porque tem ausência de compradores e os vendedores posicionados. sim. Se a gente fala todas as aulas que o preço ele captura liquidez, você concorda se você tiver uma venda a ser capturada
a sua assertividade vai ser bem maior, porque você tem um alvo, do que você pegar uma operação de venda ali sem essa captura. Sim, Então, isso tudo é confluência. Está errado, Thaís, eu entrar entendi. aqui sem ter uma venda? Não está errado, mas a gente busca o quê? Confluência É para ter uma taxa de arriscado. assertividade maior. Porque se a gente for Ah, olhar, entendi. aparece oportunidade no gráfico o tempo inteiro, só que a gente não vai pegar todas. A gente sempre tem que juntar pelo menos duas análises ou três ali nos dizendo que o preço tende a reverter ou tende a dar continuidade. Então, essa é a importância da gente usar confluências que traz melhores oportunidades para a gente ter uma boa taxa de assertividade do operacional, tá? Sempre busque Ah, isso. Você tem aqui, ó, indução, entendi. ausência de compra, proteção de venda. Então, você tem um motivo que o preço está vindo buscar aqui essa venda. Quando que você vai buscar essa venda? Quando aqui tiver um travamento numa região ou aparecer um final de movimento, que é um padrão que eu vou ensinar para vocês, que é uma confirmação. Aí sim você vem empurrando o preço a fim de buscar essa região, né? Se não se sentir seguro em pegar na reversão, espera a reversão acontecer. Se ela fizer o rompimento, ó, da mínima do candle anterior, você teria uma oportunidade de venda aqui, ó, De ainda assim, venda. capturando essa liquidez. Sim, sim. Ah, entendi. Entendi, Entendeu? tá bom. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Ah, então vamos entrar para o assunto da aula de hoje. Nós vamos falar sobre movimentação de vela, que é o nosso gatilho de entrada, e também sobre padrões, tá? Então, começando com movimentação de vela, essa aula é muito importante porque, através da movimentação, a gente consegue identificar se aquele movimento ele vem ganhando força ou enfraquecendo. Então, a gente já falou nas últimas aulas a questão de velas, aumentando de tamanho, renovação de massa, renovação de nível, que demonstra ali uma agressão. Porém, a questão de como as velas elas chegam em determinadas regiões, é que a gente já viu, né, que são as zonas principais, as zonas intermediárias, elas vão ser nossos gatilhos de entrada. Muitas das vezes vamos deixar de entrar na operação porque ela não fez o movimento que nós queríamos, ou vai ser uma confluência a mais para a gente estar pegando aquela análise a partir do momento que ela dá o gatilho de entrada. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Identificando a forma como a vela chega em determinados pontos do gráfico, a gente consegue buscar oportunidades de retrações, reversões e continuidade, né? Dentro daquilo que a gente já viu. Se eu tenho liquidez a ser capturada, eu trabalho com fluxo. Se eu tenho regiões onde o preço trava em proteções, eu vou buscar retrações ou reversões. Então, quais são os tipos de movimento que a gente vai ver nessa aula? O movimento trator, que indica a continuidade, e o movimento explosão, ou conhecido também como pulo de vela ou pico de vela, que quer dizer a mesma coisa. Então, começando aqui pelo movimento trator, quais são as características dessa movimentação? A vela, ela possui um movimento lento, porém que demonstra força, ou seja, a vela inicia pequena e dentro do seu tempo de expiração, seja de 1 minuto, 5 minutos, ela vem, ó, ganhando força e aumentando de tamanho. Como característica dessa movimentação, ela faz pequenas retrações e avança, ou seja, a vela começa dessa forma, ela vai ganhando força, retrai, e quando ela faz movimentos de retração, ela avança mais do que retrair. Ela vem aumentando de tamanho, demonstrando ali que a compra ela está bem forte. Nesse tipo de movimento, em hipótese alguma, a gente pode entrar aqui com uma operação acreditando que o preço ele vai retrair. Ou seja, buscou ali uma zona de proteção, apresentando um movimento trator, a gente não vai entrar aqui nessa vela com uma venda acreditando que o preço vai deixar um pavio ali de máximo, ou seja, uma retração. Nesse caso, a gente deixa o preço finalizar. Na maioria das vezes, quando chega próximo de uma zona, tende a fazer o rompimento, né, com esse movimento lento. E para você prever possíveis movimentações onde o preço faz esse rompimento, você tem que tirá-los do gráfico e ver se não existe lá para trás alguma liquidez a ser capturada. Por exemplo, eu tenho aqui uma liquidez de compra, onde o preço ainda não veio buscar, né? Então não aconteceu a captura. E no fundo, um pouco abaixo, vocês identificaram ali uma proteção.
tem uma proteção. Aí fez uma marcação aqui. Quando o preço está vindo buscar essa região, ele vem ganhando força e movimento trator. Aí, qual que é a sua ideia? Está entrando na minha proteção, eu vou entrar com uma venda. O movimento da vela já está demonstrando força, e quando você tira o zoom do gráfico, você vê que tem uma liquidez lá atrás a ser capturada. Então, faz isso, tá? Aí você toma o loss aqui entrando com retração e não entende o motivo. Então, sempre marque regiões de proteção nas extremidades, para quando o preço vir buscar essa região, ainda mais se for com um movimento lento, igual eu acabei de apresentar para vocês, a chance de fazer um rompimento é muito grande. Tá? Então, nesse caso, a gente espera romper e depois a gente entra a favor desse rompimento em caso de zonas intermediárias. Então, é um tipo de movimento que a gente sempre vai fazer o quê? Operar a favor da continuidade dele. Em hipótese alguma, a gente vai acreditar em retrações e quando o preço apresentar essa movimentação, a gente tem que verificar a questão do tamanho das velas. Se eu tiver velas aumentando de tamanho com o movimento trator, perfeito. Próxima vela a gente vai trabalhar com uma compra, eu vou mostrar para vocês como vai ser o ponto de entrada. Agora, se você tem velas que vêm diminuindo de tamanho, e mesmo assim, ó, apresenta um movimento trator, não tem por que você entrar acreditando na continuidade do movimento e nem reversão. Você simplesmente vai deixar o preço desenvolver para você buscar melhores oportunidades de entrada. Aqui eu fiz uma gravação, né, da IQ, o que seria esse movimento trator. Então, uma forma de vocês estudarem é simplesmente abrir o gráfico e ficar observando como que essas velas estão se movimentando. Então, aqui a gente vê um pêndulo que estava de alta, está fazendo uma reversão, e observa que agora esse movimento, ó, vai ganhando força e essa vela vai aumentando o seu corpo. Ó. O movimento é bem lento, está em M1, ela retrai, depois ela avança mais do que ela retraiu. Né? Então, ela acaba ali subindo aquele padrão que ela havia deixado. Movimento bem lento. Esse é o movimento ideal, pessoal, para a gente trabalhar a continuidade. Então, a continuidade ela vai estar alinhada. Elas aumentando de tamanho, padrões que indicam força do movimento. E o candle seguinte, ele precisa dar o gatilho de entrada para a gente poder fazer essa análise. Aqui, por exemplo, nasceu com gap de alta, não tem nenhuma leitura para a seguinte, mas o objetivo aqui é o quê? Vocês identificarem a movimentação que essa vela fez, para vocês, quando forem operar, saber o que é um movimento que demonstra força, continuidade, e o que é um movimento que tende a retrair, que vai ser o assunto agora que eu vou passar para vocês. Em relação ao movimento trator, dúvidas? Pode seguir? Então vamos seguir, pessoal. Já o movimento puro de vela, ele vai ser o nosso principal gatilho de entrada, ou seja, eu preciso de um pulo de vela para poder fazer uma operação e eu só vou desconsiderar ele quando eu tiver, por exemplo, uma combinação de padrões perfeitos, muitas confluências a favor da minha análise, aí eu já pego logo de abertura. Então, diferente do movimento anterior, aqui a gente tem uma vela que se movimenta de forma rápida, né? Movimento bem volátil, e a gente tem alguns pontos específicos para a gente estar fazendo as nossas entradas, né? Então, a gente pode buscar pontos de retração, que a gente sabe ali que são as nossas zonas principais, onde a gente tem um posicionamento de compra ou de venda, né? No caso, as proteções. A gente pode operar também a questão das simetrias, onde a gente tem, a gente vai ver mais para frente, as transferências. Podemos pegar de abertura, que é o ideal, mas caso você se sinta inseguro, a gente espera o retorno do preço na simetria desses pavis. E temos também a questão de abertura ou 50% dos candles anteriores. Então, esse tipo de entrada sempre vai ser a favor da retração, ou seja, a vela ela precisa fazer um movimento rápido e dar o gatilho para a gente entrar na análise. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria esse pulo de vela. A vela mais pequena, e do nada ela dá um movimento explosivo, ó, em direção a algum desses pontos que eu acabei de mencionar, e ela imediatamente retrai. Então, é um movimento muito rápido. Aqui a gente tem a simulação de negação vírgula força. Os nossos pontos de entrada de negação vírgula força são padrões de continuidade.
ou é no 50% ou é na abertura. Como que eu sei que essa vela vai buscar exatamente os 50% ou a abertura do candle anterior? Pela forma como ela se movimenta. Você tem esses dois pontos de entrada já mentalizados, aguardando o preço te dar o gatilho. Ela nasceu, ó, está aqui movimentando, sobe e desce. Pulou nos 50%, você entra com uma venda. Agora, se ela chega nos seus 50%, sem dar o gatilho de entrada, que é o pulo, você já tem que entender que o seu ponto de entrada agora é na abertura. Então, você vai esperar o movimento de pulo de vela na abertura. O objetivo do preço vai ser buscar essa região, mas pode ser que ele passe um pouco, ou ele chegue próximo. Você tem que ter em mente o quê? Você precisa desse movimento. Ó. Sobe e desce, dá o pulo e imediatamente a vela já retrai. Então, vai ter situações que vocês vão entrar e ela vai retrair, vai trazer sua taxa junto. Isso acontece direto. Você vai acabar pegando uma taxa ruim. Mas é o gatilho que você tem que pegar, né? Se você demorar um pouquinho, a sua taxa vem junto com o movimento que ela faz de retração. Na maioria das vezes não respeita. Então, tem que ficar atento, ó. Não ficar abrindo vários pares, viu? Vai chegar numa zona, 5%, e quando o preço fizer esse movimento, você já tem que estar executando a ordem. Eu trouxe aqui um vídeo também, né, que eu acabei de gravar para vocês verem o que seria esse pulo de vela. Estão analisando, observando a movimentação das velas. Aqui acima nós teríamos uma liquidez a ser capturada, né? Aqui embaixo a gente não tem nada. Aconteceu ali uma proteção, eu comecei a observar a movimentação do gráfico. Em M1, as oportunidades aparecem bem rápido. Em M5, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. O pulo de vela em M5 ele não é tão nítido quanto em M1. É um movimento um pouco mais lento. Mas para quem sempre opera em M5, vai ficar fácil de identificar, né? Eu não aconselho ficar trocando toda hora, sem antes dominar esse tipo de movimentação. Vai ser na próxima vela que vai dar o pulo de vela, tá? Ele está tentando ganhar força, tem uma liquidez ali acima, liquidez de compra. Essa vela acaba retraindo, ela vai deixar um pavio bem estabelecido de retração. Não seria um bom ponto de entrada, mas o que a gente quer ver aqui é o pulo de vela. A vela nasceu, está dos cálculos, 50%, retraiu. Esse é o pulo de vela, é rápido. Ela nasce, busca um ponto determinado, dentro do que eu acabei de passar para vocês, pode ser 50%, pode ser a abertura, e depois ela já faz um movimento de reversão e segue com a força do mercado. Então, tem que ficar bem atento aí para vocês não perderem esse pulo de entrada. Deu o pulo, não pegou operação? Não adianta entrar mais. Deixa o preço rolar e busca novas oportunidades, tá? Pessoal, a movimentação de velas ficou bem claro para vocês? Tranquilo aqui. Ok. Vamos entrar agora nos padrões de velas? Eu posso só fazer uma pergunta? Claro, com certeza. Esse da movimentação de vela, se, por exemplo, ele fica assim, a vela é para a gente pegar ali no 50%, né? Mas aí ela vai lá em cima, aí depois vem e dá um pulo ali no 50%. Será que ainda é válido? Não, não pega a vela com reversão, entendi o que você queria Não, dizer. né? Tá falando isso, Entendi. ó, vela de alta, a gente tem aqui o nosso 50%. Você está falando que o candle seguinte fez isso, ó, subiu e Subiu, depois aí ele daqui a veio. pouco já veio aí. Não, Quando ele né? faz esse movimento, ele está formando para a gente um padrão de continuidade com negação vírgula força. Então, ele está demonstrando força. Nesse caso, a gente não entra, Entendi. tá? Mesmo que faça a movimentação correta, entendi. Isso. A Só gente que tem que... fez a movimentação do pulo de vela, só que já fez outra movimentação, né? Subiu Sim, para aqui a gente já cima e está com um movimento desceu de reversão. de Se fosse reversão. um paviozinho pequenininho assim, ó, subiu um pouquinho, pulou, Tudo bem, isso né? aqui tudo bem. Agora, esse pavio a gente enxerga o quê? A gente teve aqui um movimento de alta e a venda entrou com força, voltou do Tudo ponto e de fechou. entrada e reverteu a Uhum. venda, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, vamos começar com o nosso primeiro padrão, é o candle mãe.
Esse padrão a gente vai usar ele da seguinte forma, né? Para a gente validar, a gente tem que identificar se ele deixou quadril de máxima e de mínima. Ou seja, é um pêndulo que apresenta um corpo cheio e deixa quadril de retração e de reversão. Só que essa vela de forma isolada não quer dizer nada para a gente, é como se fosse uma vela qualquer no gráfico. Para a gente validar ele como um candle mãe, a gente precisa de uma confirmação. O que seria essa confirmação? O candle seguinte. O candle seguinte, para validar o padrão, ele não pode buscar máxima e nem mínima do candle anterior. Ou seja, essa vela nasceu. Finalizou aqui dentro, independente do tamanho, tá, pessoal? Finalizou aqui dentro, deixou pavio, ou não deixou pavio, tanto faz. Mas em momento algum, essa vela veio buscar, ó, essas extremidades, a máxima e a mínima. Ou seja, nós tivemos aqui uma vela que fechou dentro do candle anterior, tá? Aqui dentro. Validou o padrão mãe? Ok. Agora, como que vai ser os nossos filtros e gatilhos de entrada? Nós vamos usar essas extremidades como região de retração. Primeiro retorno do preço nessas regiões, a gente vai entrar, no caso das máximas, acreditando em venda, e no caso das mínimas, acreditando em compra. Essa movimentação, a gente vai aguardar o quê? O fundo de vela, que é o que a gente viu aqui nessa aula. Essa vela validou, tendo o seguinte, pode vir buscar de forma imediata, e a gente entra com essa venda, ou ela pode buscar a mínima, e a gente entra com compra, ou simplesmente o preço ele pode se movimentar e depois de algum tempo, ó, vir buscar essa região. Não quer dizer que tem que ser o quê? Não tendo o seguinte, não. A gente deixa o preço correr e quando for o primeiro registro nessa região, a gente trabalha com retração. Esse padrão é muito comum a gente encontrar em mercado, pessoal, lateral, tá? Tanto é que não, você não consegue operar um pendulum em fluxo, até porque é um movimento que demonstra muita força, então as velas elas não ficam sobrepostas, ou seja, uma dentro da outra. Já no caso do mercado mais lateral, onde você tem uma pequena consolidação, aí sim você consegue trabalhar esse padrão de forma bem assertiva. Deu o primeiro toque na máxima retração, primeiro toque na mínima, também retração. Depois que o preço retorna nessa região, a gente apaga essa marcação, ela não existe mais para nós, tá? Então, a gente continua a nossa análise gráfica normalmente, porém, não temos mais aqui pontos de entrada, considerando o tamanho. Busca máxima, busca mínima, acabou o padrão e a gente vai buscar outras oportunidades no gráfico. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui nós tivemos o padrão formado, né? Deixou uma máxima, deixou uma mínima. Essa vela validou o padrão, ela finalizou aqui dentro da vela anterior. E quando nós temos o primeiro, ó, retorno de preço, a gente trabalha aqui com a retração. O preço tentou romper, voltou, e quando ele retorna pela primeira vez na máxima, mais uma retração, tá? Por que a gente entra na ponta do pavio? É onde acontece a captura, tá? No caso, se uma liquidez com, capturou essa liquidez e retraiu. Aqui embaixo, a gente não tinha a liquidez em si nessa vela, né? Anteriormente tinha uma liquidez aqui de venda, e vocês podem fazer o quê? Esperar passar um pouquinho a fim de capturar e depois você entra com a retração, tá? Sempre aguardando o pulo de vela, que é o nosso gatilho de entrada. Ela nasceu, movimento volátil, deu o pulo de vela nessa região, a gente entra com essa ponta. Então, as entradas, elas são simples, né? Máximo, mínimo, primeiro toque a gente entra acreditando aí que o preço ele vai deixar um pavio, só que a gente tem que observar a questão do gatilho, né? Pulo de vela, aonde que eu tenho uma liquidez para esperar capturar a liquidez para depois retrair, para a gente conseguir pegar boas oportunidades. Não deixe os padrões, pessoal, distrair vocês e tirar o objetivo ali da captura de liquidez. Esse é um cenário onde a gente está com o mercado lateral, ou seja, a gente está trabalhando numa região de zona intermediária, a gente tem os nossos alvos que já vão estar marcados, a gente está enxergando que o mercado está sem força para buscar esses alvos, então a gente busca oportunidades considerando esses padrões, tá?
Além do candle money, temos também a distorção. A distorção é um padrão que eu gosto muito de trabalhar. Ele é muito assertivo. Só que a gente não pode operar distorção em qualquer local do gráfico. Ou seja, a característica do padrão é apresentar um corpo pequeno e um pavio exagerado em relação ao tamanho do seu corpo. Dentro desse padrão, a gente vai buscar regiões de retração, que é exatamente os 50% do seu pavio. Então, por isso que ele tem que deixar um pavio exagerado para a gente conseguir marcar essas regiões de retração. Aonde que eu vou operar a distorção? Em topos ou em fundos. Tá? Então, a gente sabe que para a gente validar um topo e um fundo forte, a gente precisa de zonas principais, movimentos acentuados, que são os famosos movimentos de V, para a gente poder considerar ali uma distorção validada, né, para a gente fazer a nossa análise. Não operamos distorção em correções, ou seja, no meio de uma tendência, não faz sentido nenhum. A gente entrar numa operação acreditando que existe ali uma distorção, movimento de baixa, faz uma correção, deixa com um padrão bem expressivo, e a vela seguinte ela derrete, ou seja, ele se corrige e segue com o movimento de baixo. Se o preço retornar aqui, eu posso pegar uma venda? Não, aqui não existe distorção, aqui é simplesmente uma correção do preço. A distorção tem que estar em topos e fundos. O que seria topos e fundos? Movimento de reversão em zonas principais. Então, a gente precisa que confirme aquele topo para aí sim a gente entrar naquela análise. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Quero que vocês respondam aí no chat ou pode ser por áudio. Bater no olho rápido, 1 ou 2, qual dessas duas distorções está mais assertiva? Que seria operação de venda, pessoal. Primeira. Primeiro está mais assertiva, mas quem? Quem que falou que é a primeira? Thiago. Tiago falou que é a primeira, o Lucas falou que é a primeira, mas quem vai na primeira? Vamos, gente, pode botar no chat. Fica com medo de errar, não. A hora de errar é essa. Jonas a primeira. Cleide a primeira. Todo mundo vai na primeira? Algi, destaque foi a segunda. Acho que a segunda Caio. As duas, o Marcos, o Marcos está na indecisão ali. Pessoal, vamos lá, vamos analisar. Ó. Não vou falar quem está certo e quem está errado. Vou explicar para vocês, vocês já vão entender. Ó. Pessoal, esse pavio aqui, vocês concordam que ele é uma máxima de vela de alta e ele deixa uma liquidez? Certo? Certo. Dentro do operacional de liquidez, se eu tenho uma liquidez a ser capturada, como que eu faço a minha análise? Fluxo ou retração? Fluxo. Fluxo. Então, baseada nesse pavio, ela está buscando aqui, Então é eu faria uma análise para compra baseada na liquidez. Ok. Só que quando eu chego numa região de 50%, eu sei que é um ponto de retração, vocês concordam que vocês iam entrar com venda? Tá vendo? Quando o preço Sim. dos casos aqui. Beleza, então eu vou tomar venda. O que você teve aqui? Para uma mesma região, você teve duas informações distintas, ou seja, considerando a liquidez, você faria uma compra, considerando a distorção, você faria uma venda. Ou seja, 50% compra, 50% de venda. Nós não trabalhamos com operações onde a gente tem 50% de assertividade, a gente precisa de quê? De confluência. No mínimo, duas análises a favor da nossa entrada. Agora, vamos olhar o segundo exemplo. Pessoal, veja que a gente tem aqui nesse pavio de máximo de vela vermelha. Tem liquidez aqui? Não, Tem o quê? tem os vendedores. Tem vendedores, ou seja, proteção. Se eu tenho proteção,
Eu sei que toda vez que o preço chegar aqui, a venda está pronta para quê? Para empurrar a compra para baixo. Tudo aqui é venda. O que minha região de 50%, considerando a distorção, está me dizendo? Para vender, certo? Chegou em 50%, eu vou realizar uma operação de venda. Então, agora, olha a diferença de você entrar numa distorção, onde você teve ali uma proteção, onde você tem toda uma força dos vendedores, só empurrando o preço para baixo, do que você entrar no cenário onde você tem liquidez e a região de retração, para você poder analisar. Ou seja, esse segundo exemplo, ele está muito mais assertivo, tem muito mais confluência do que a gente entrar no segundo exemplo. Aí vem aquela questão, tá, está errado entrar na primeira? Nosso operacional, a gente vai buscar sempre o quê? Confluência. Se eu tenho mais confluências numa região de distorção com proteção, eu vou entrar na proteção. Ah, eu quero arriscar aqui, Thaís, porque o quadro estava muito grande, eu acho que vai respeitar. É assumir o risco de respeitar gerenciamento. Mas o que eu vou aconselhar para vocês é que esses cenários, eles são mais assertivos. Tudo bem que envolve o quê? Uma série de coisas. Vocês vão estar identificando as velas. Chegando nessa região, perdendo força, diminuindo de tamanho, pode apresentar aqui um padrão que indica o quê? Uma reversão, no caso seria um final de movimento, não está renovando as máximas. Pô, você tem um monte de confluência, eu quero entrar aqui. Pode entrar, pode ser que respeite, pode ser que não. Mas agora imagina esse cenário e lá de cá. Está muito mais forte. Né? Então, observe esses detalhes, porque às vezes você acha que o padrão não funciona, mas é porque você não está olhando cada ponto que eu tenho ensinado aqui nas aulas. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Qual que é mais vantagem, qual que não é? A galera aí voltou na primeira, hein? Entendi. E Ainda eu bem já que eu ia botei as perguntar. duas. Eu acho que vocês Peguei a colocam assim, ó, metade. o primeiro que falar, vou falar igual ele. Todo mundo fala no primeiro. Fiquei na dúvida, Não, vou botar as duas que eu acertei 50%. Eu e quero eu ver você já fazer ia isso no gráfico, perguntar. Marcos, fazer as duas entradas, Não, uma aí com uma aí aberta. não dá, aí não dá. Pessoal, entenderam aqui? Tranquilo. Sim. A questão do fundo não vai mudar, né? Então a gente sabe que aqui, se existe uma proteção de compra, com uma região de retração, que também nos indica a compra, no fundo a gente vai buscar esse cenário. Apareceu aqui uma liquidez a ser capturada, o que a gente faz? A gente, o preço tem que buscar. Mas tem uma região de retração, a retração indica a compra, então aqui a gente tem a questão da divergência, né? Então vamos buscar confluências aí da nossa análise. Aqui tem um exemplo. O pavio está maior que o corpo, tá, pessoal? Tem que ter essa regra. Deixou um pavio bem exagerado. Primeiro toque, a vela retrai e a gente tem que ter posicionamento dos compradores nessa região do fundo. Então, as regras são simples, porém os detalhes que vão fazer a diferença. Agora, falando de comando, pessoal, estou seguindo, ninguém está perguntando nada, mas dúvidas pode falar, tá bom? Vamos falar agora sobre o comando, né, que eu já venho antecipando um pouquinho esse assunto lá no grupo, nas aulas anteriores, para vocês entenderem algumas análises. Mas agora que a gente vai dedicar um tempo, né, para falar sobre esse padrão, que é muito simples, e a gente vai usar ele da seguinte forma: ele simplesmente vai anular a liquidez. Ele não é gatilho de entrada, ele não é padrão de continuidade, ele não é padrão de progressão. A gente só vai deixar de considerar ali uma região onde o preço tende a buscar, porque esse padrão ele vai deixar, né, de anular, ou melhor, de validar a liquidez no candle anterior. Então, como que funciona? Essa vela, quando ela nasce, se ela fizer um pequeno movimento de alta, ela tem que fechar de alta. Ela não pode, em hipótese alguma, ó, ficar de baixa e depois subir. Ou seja, não pode ter um pavio de reversão. Se vocês encontrarem um cenário, pessoal, onde deixa ali um piquezinho, ó, isso aqui, ó, bem pequenininho, eu não considero isso daqui como um movimento de reversão do preço, tá? Muitas vezes ela só joga o pavio e sobe. Não existe aquele movimento onde a vela fica vermelha. Então, a gente não pode também ser tão criterioso e deixar de considerar que essa vela, caso ela faça esse movimento, um comando, porque para mim é válido, tá? Não existe força de venda aqui. Então, houve uma reversão do preço. Então, você identificou no gráfico uma vela que simplesmente nasce verde, finaliza verde com retração, ou seja, no momento algum ela foi de baixa, ela vai anular a liquidez da vela anterior. Só que ela só anula a liquidez em movimentos de reversão, ou seja, movimento de baixa,
formou aqui um comando, no caso esse comando é de alta, ele anulou a liquidez da vela anterior. Quando a gente tem esse cenário, como que é a nossa marcação? A gente pega uma linha e joga para trás. Só para a gente saber o seguinte, ó, quando o preço buscar ali, eu sei que não tem nada, joguei minha linha para trás, então quando eu jogo a linha para frente, eu quero o preço vir buscar. Quando eu jogo para trás, eu não sei que não tem nada ali. No caso, um comando de baixa, movimento de alta, reversão para baixa, ou seja, formou aqui para a gente um topo. E essa vela aqui, ó, em momento algum, ela foi de alta. Nasceu vermelha, finalizou vermelha, o máximo que ela deixou ali foi um padrão de retração. Então, nesse caso, nós não temos uma liquidez de compra nesse ponto. Pega essa linha e joga para trás. Ou seja, não tem porquê o preço que buscar aqui. O comando não vai dar gatilho para a gente pegar a venda no candle seguinte. Pelo contrário, a gente só vai usar ele como filtro nas nossas marcações, para a gente identificar as melhores regiões, mas não é tomada de decisão. Ah, apareceu o comando, eu compro, vendo? Não, não faz nada disso. Deixa o preço desenvolver e caso ele retorne aqui, você não vai fazer nenhum tipo de análise de captura ou de proteção, não, simplesmente deixa o preço correr. Ultrapassou essa região, aí você vai atualizando novas marcações, conforme o preço vai se movimentando, né? Essa marcação é bem dinâmica, você vai apagando e vai atualizando e vai encontrando novos alvos, considerando as induções e também as regiões ali onde a gente chama como zonas principais, onde fica o nosso objetivo final. Aqui a gente tem exemplos de comando, movimento de baixa. Nessa reversão, ó, apareceu aqui um comando. A gente joga essa linha para trás, o preço chega próximo dessa região, também faz aqui uma reversão, mas não tem análise em relação ao retorno do preço nessa zona. Simplesmente anula a liquidez e continua aí a marcação do gráfico. Candle de absorção. Candle de absorção é um padrão de continuidade, então a gente vai identificar uma vela que é o oposto do candle mãe, ou seja, diferente desse outro candle. A gente tem uma vela que finaliza dentro dele, validando pontos de retração. Já nesse exemplo, a gente tem uma vela exagerada que ela faz a captura de máxima e mínima do candle anterior. Ou seja, quando acontece esse cenário, ele indica força. Se eu tenho força de um movimento, eu tenho que ir a favor dela. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma vela que deixou um candle bem expressivo, renovou uma mínima, deixou aqui também uma liquidez a ser capturada, eu só preciso o quê? Aguardar no gatilho de entrada, que é o pulo de vela, para eu listar essa operação de venda. Essa vela aqui, ela poderia ser também um padrão de continuidade com a negação de uma força, que é o assunto da próxima aula, que não deixaria de ser um padrão onde indica que o preço vai seguir com esse movimento. Então, pulo de vela de 50%, isso não vai mudar, e a gente pega essa análise. Quando que eu poderia pegar de abertura? Para a gente pegar de abertura, a gente tem que ter confluências a favor dessa análise. Então, tem que observar o padrão perfeito, o movimento trator, a validação do padrão, uma liquidez próxima a ser capturada, para eu trabalhar como meu alvo ali no caso de uma indução, para eu pegar uma operação de abertura aqui. Não está confiante ainda no operacional, está com medo de pegar de abertura, aguardo 50%. Ah, Thaís, mas o preço desceu e não foi para 50%. Paciência. Vai ter outras oportunidades, tá? Nosso ponto de entrada sempre vai ser aqui, mas você identificou confluências a favor da sua entrada, você pode pegar de abertura dentro do seu gerenciamento, que é algo que a gente vai ter mais para o final da mentoria. Então, aqui, né, tem a entrada a favor do movimento, candle de absorção, gravem isso, capturou o máximo e mínimo do candle anterior, vocês entram. Ah, Thaís, mas capturou, porém não rompeu com o corpo. Pode acontecer esses exemplos assim. Você vai entrar com uma venda aqui? Não. Por quê? Porque você não teve a renovação de mínimo. A gente vai ter uma aula para falar sobre renovação de mínimo e a gente vê que quando o preço faz o rompimento da mínima ou a máxima do ano anterior, né, depende do movimento especial ou de baixa, isso demonstra uma força daquele movimento. Então, fechou dentro do pavio, demonstra uma fraqueza e a gente espera o preço desenvolver. Nesse caso, a gente não ia validar aqui o padrão
candle de absorção, tá? Pessoal, estou seguindo aqui, mas qualquer coisa pode me mandar, hein? Estou de olho aqui no chat também. Agora vamos falar sobre a transferência. Transferência é um padrão bem assertivo, tá, pessoal? Não aparece toda hora no gráfico, é questão de vocês observarem muitos detalhes, né? Questão de ter o alinhamento do pavio para ver se de fato está conectado, para você poder fazer essa entrada acreditando em reversão. Então, nesse padrão, a gente vai considerar o seguinte: sempre que a gente estiver considerando velas de alta, a gente vai considerar somente o quê? Máximas. A gente não trabalha com mínimas. E no caso de velas de baixa, a gente vai considerar as mínimas dessas velas. Qual que é a interpretação? Uma vela, obviamente, ela não vai estar uma do lado da outra, até porque se essa força de alta, ela teria que estar dessa forma, né? Seguindo esse exemplo aqui. Mas pode acontecer dela finalizar dessa forma. Entenda o seguinte, né? O exemplo que eu mostrei aqui é só para vocês terem uma noção do que seria a simetria dos pavis. Ou pode acontecer, pessoal, de depois de maior tempão, o preço fazer essa conexão, sem problema algum. Não precisa ser imediato, entenda o seguinte: eu posso ter aqui uma máxima, e quando ele conecta, pode ter passado ali, né, algumas horas, não tem problema nenhum para você subir aqui e depois ele retornar e você fazer essa conexão. Você só precisa o quê? Traçar a linha e aguardar e juntar máximo com máximo, vocês entram com uma venda. Por que que vai entrar com venda? Essa vela de alta, quem que fechou ela? A venda. A venda deixou isso para de retração. Quer o seguinte, quem que fechou essa vela? A venda. Quando vocês juntam essas simetrias, ou seja, vocês conectam venda com venda, o candle seguinte ele simplesmente reverte. Então, faz isso. Como esse padrão ele é muito forte, se você está esperando puro de vela nessa região para você trabalhar com essa venda, você vai perder oportunidade, por quê? Geralmente a vela já nasce e já derrete, tá? O padrão ele é muito forte. E no caso do movimento, onde a gente tem reversão para alta, ó, essa vela de baixo, quem fechou ela foi a compra, e quem fechou ela também foi a compra. Ou seja, nós tivemos aqui conexão dos compradores. Compra com compra, fechando a vela, a gente entra aqui, ó, com operação de reversão, que é o seguinte, tá? Então, o padrão ele é simples, não é toda hora que vai aparecer no gráfico, a gente ter esse alinhamento aqui de pavio, ou seja, ele está em simetria, basta vocês pegarem uma linha, né, na plataforma, independente de qual que vocês estejam usando, e simplesmente jogar ela na ponta de uma máxima e aguardar o candle seguinte finalizar em cima dela. Tá? Geralmente, quando está chegando muito perto, você vê que a vela está sem força, ela está indo, está voltando, está deixando retração, você coloca a linha só para confirmar se de fato está alinhado. Se ficar com dúvida, na IQ, ela tem aqui uma caixinha do lado que aparece o valor do preço. O que está escrito lá? Abertura, fechamento, máxima e mínima. Você olha, por exemplo, a máxima e vê se está o mesmo valor do preço. Geralmente eu olho só o final. O final está terminando com 0,15. 0,15 com 0,15 está alinhado, você faz a entrada de abertura para reversão. Tá? Então, o padrão. Eu acho que o pessoal já chegou até a comentar lá no grupo, mas como eu não tinha explicado ainda, não dei muita ênfase. Mas agora a gente já pode colocar em prática, mandar algumas operações para a gente estar exercitando, né? Já que a gente viu alguns padrões aí, muitos detalhes, muitas regras diferentes. Então, vocês só vão pegar de fato, colocando em prática. Aqui tem um exemplo do que seria isso no gráfico. Ela vermelha, a gente trabalha com mínima. Mínima. Com mínima, operação aqui no caso de ponto na vela seguinte. Né? Então, você simplesmente joga uma linha no gráfico e deixa rolar. Pode acontecer de você conectar também, caso o preço estivesse do lado de cá. Não tem problema nenhum. Fez aqui uma velinha, o preço movimentou, rompeu, depois ele voltou aqui. A conexão é a mesma coisa, tá? A gente vai considerar pavio alinhado numa mesma taxa de preço para a gente entrar com essas reversões. Pessoal, dúvidas sobre o operacional de hoje, os padrões, indicativos de entrada? Tranquilo. Mais alguém?
Por aqui, ok. Beleza, lá no chat o Lucas mandou que também não tem dúvida. Acredito que o pessoal também não tenha. Eu vou disponibilizar essa aula agora na plataforma, tá? Peço que vocês coloquem em prática para a gente não acumular assunto. E na próxima aula a gente já vai entrar com mais padrões, né? Então, tirando os padrões aí de continuidade, para vocês estarem juntando ele junto ao fluxo de velas, ou falar um pouquinho sobre renovação de pavio. Então, já vai ser aí mais um conteúdo para a gente estar colocando dentro do operacional. E cada vez que for passando as aulas, a gente vai enriquecendo mais as nossas análises, tá? Dúvidas pode mandar agora lá no grupo, até o início da próxima aula. Peço que mande a operação junto, que aí fica mais fácil para eu poder visualizar, entender de fato qual que é a dúvida de vocês, e os colegas também conseguirem aprender com as operações que vocês mandarem lá, tá bom? Fechamos, pessoal? Fechou, show de bola. Ok. Então, obrigado pela presença e já vou colocar a aula lá para vocês estudarem, tá? Show de bola, show de bola. Beleza. Tchau, tchau. Ok. Tchau, Boa tchau. Boa noite, pessoal. noite. Boa Valeu. noite. Boa noite.